mais um Conexões Criativas. Nesse momento eu me vinculo a você para falar de uma Casa Rosa que abriga a solidariedade, a superação e a mobilização por uma causa. Também explicar como é possível se emagrecer a partir da mente. E ainda contar a história de uma advogada que criou uma startup para assegurar os direitos LGBTs. Aqui na TV Ambiental. Imagine um lugar de vínculo e relação em que mulheres se conectam para compartilhar suas emoções e fazerem reverberar um propósito. Aqui na Casa Rosa da FEC, mulheres acometidas pelo câncer se apoiam, exercitam a criatividade e se ajudam mutuamente. A gente tem carinho, a gente se encontra, não só porque a gente teve a doença e a gente acaba tendo que se recuperar fisicamente, psicologicamente, e isso aqui ajuda muito. Porque você vem para cá, você faz um artesanato, você encontra outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você, isso te dá uma certa força, né? Para você e para quem está do seu lado. Eu mesmo venho para cá várias vezes, às vezes encontro pessoas que estão começando a doença e eu já passei por essa fase toda, aí eu dou apoio, mas também tem aquelas que vêm para me dar apoio quando eu estou num problema. Então isso aqui é uma certa segurança para a gente. E eu, por exemplo, eu já fiz oficina de corte e costura, já fiz oficina de automaquiagem, fiz oficina de bolo, né? A gente faz oficina de coração agora no mês de outubro, né? Que é o que... A característica do Outubro Rosa, nós temos esses corações, né? Todo ano. Faço reiki. E você já deu oficina aqui também? Dei uma oficina de pirulito. Aqui é tipo uma troca, né? Eu aprendi muita coisa, mas eu também posso ensinar o que eu sei, né? Que é por isso que eu tô dando, por isso que eu dei um curso e por isso que eu pretendo dar um outro assim que eu puder. A presidente da FEC, Marilúcia Dalla, explica o significado desse espaço de acolhimento que tem sido um lugar de amparo para os pacientes e suas famílias. Esse espaço é a realização de um sonho, na verdade, primeiro nosso, né? Que nós tínhamos o sonho de poder oferecer para essas mulheres um espaço onde elas pudessem desenvolver, né, o seu lado profissional, porque muitas, quando têm o câncer, elas não podem mais voltar para a antiga profissão. E então elas vêm para cá e aqui elas aprendem uma nova profissão. Por exemplo, nós temos aula de corte e costura. Então nós temos assim muitas pacientes nossas que já puseram a plaquinha em casa, conserta-se roupa ou faz, né, também faz novas roupas. E isso faz com que elas tenham também uma renda, porque se você conversar com elas, um problema sério para elas é a questão da renda. Então isso, além de preencher o tempo delas, que é muito importante, também traz, né, uma autoestima importante, estou trabalhando, né, e traz também assim, a tranquilidade de que eu estou novamente podendo levar um dinheiro para casa, né, ajudar no sustento da minha casa. Por outro lado, nós vimos também da necessidade dessas mulheres terem um apoio, tanto psicológico, como um apoio também de terapias, né, integrativas que somam ao tratamento, né? Então aqui hoje nós temos reiki, nós temos uma psicóloga que as atende, nós entregamos para esses pacientes, né, uma alimentação proteica, não é? Temos diversas terapias aqui que ajudam essas mulheres a se levantar novamente, né? Temos yoga, temos ginástica. Para nós é muito, muito bom mesmo saber que a gente está realmente fazendo a diferença na vida delas. Marilúcia, vocês estão com uma loja, né, da FEC e várias mulheres estão se mobilizando, realizando eventos em prol dessa causa. De que forma essa loja, né, ela soma força para cada vez mais difundir essa causa? Olha só, a gente sabe que o tratamento do câncer é um tratamento caro. E a gente sabe também que quando eles estão no hospital, eles recebem tudo que eles precisam. O remédio, a cirurgia, né? Nós até
o pijama, a camisola, isso tudo também a gente, né, fornece. Mas quando eles vão embora, eles precisam continuar tomando seu remédio. A alimentação proteica, eles precisam continuar vindo aqui no hospital novamente, que é a hora que eles vêm para cá, né? Então, nós precisamos de quê? De somar esforços para a gente ter condições de fazer isso tudo. Essa camisa aqui, por exemplo, né, que a gente fala que a gente não vende, né? Você nos doa R$25 e nós te entregamos essa camisa, nós temos uma branca agora também, né? Para caminhar ela é ótima o ano inteiro, né? Então essa camisa, ela representa não só uma forma de conscientização, que é para isso que nós temos o outubro, né? Conscientizar as pessoas da importância de fazer seus exames, né? A importância de procurar um médico quando você sente que alguma coisa não vai bem. Mas também, tá certo? Quando elas vão, gente, elas precisam do remédio, elas precisam da alimentação, elas precisam do vale transporte para ela, o acompanhante, senão não vem, não é? Precisa de um exame, às vezes, que a gente não tem aqui. Então, isso tudo, sabe, nós fazemos com isso, com essa camisa vira isso tudo. Então, assim, a gente até aqui pede às pessoas, né, que nos ajudem nessa caminhada, nos ajudem nessa missão, né, que é uma missão também, né? Então, a gente precisa muito da sociedade capixaba, a gente precisa muito que todos nos apoiem. Eu acredito muito, né? Eu tenho um princípio muito grande de ajudar realmente no próximo. Então, quando eu fui a um evento, né, de uma grande amiga minha, e lá dentro eu tive a oportunidade de conhecer uma diretora, e como eu estou dentro de um grupo de empresárias chamado Na Forma Delas, e aí surgiu todo aquele assunto para a gente também ser madrinha do bem. E eu achei assim muito interessante, porque eu não conhecia a história, né, da madrinha do bem. Quando ela foi contando pra gente, eu falei assim, gente, isso é a cara desse grupo, porque nós juntas, a gente faz alguns trabalhos solidários, não só esse como outros, né, e realmente conscientizar, ajudar na conscientização, em especial no mês de outubro, né? Embora é uma coisa que deve existir dentro da mulher, esse cuidado, né, com a relação ao câncer, principalmente o câncer de mama, que tem afetado muitas mulheres hoje no Brasil. Então, assim, eu vi como uma oportunidade, né, enquanto uma empreendedora, uma educadora, de estar proclamando isso, né, dentro do nosso meio, do nosso convívio. Durante o período de recuperação e tratamento, a Casa Rosa dá um sentido de recomposição e pertencimento. Para mim, é uma terapia que me ajudou muito a superar uma crise que eu tive de ansiedade após a cirurgia. E também esse grupo iniciou lá no Prema, no hospital, lá no ambulatório, onde a gente fazia tratamento. O ano passado, mesmo a gente estava fazendo coração lá, no Outubro Rosa. Se eu passar uma semana sem vir aqui, sem participar, que às vezes a gente tem consulta médica, né? E aí eu tenho meus problemas, tenho umas coisas também da minha igreja, que eu também sou católica. Então, às vezes eu não posso vir, né? Como quarta-feira passada, eu não pude vir aqui na Casa Rosa, porque eu tinha comunhão para levar para um doente, eu fazia visita ao doente. Então, essa semana, se eu não viesse aqui, já fazia falta. A gente sente saudade da amizade e também das coisas que a gente participa aqui. É uma coisa muito gostosa quando a gente chega em casa. Eu chego em casa, por exemplo, que a gente faz 3, ganha 1, que eu coloco isso, que as minhas filhas vêm, minha neta, nossa, mãe, a senhora fez isso? Que coisa, eu nunca tinha passado por esse processo, a não ser dirigir fogão. Então, quando eu chego em casa com um artesanato desse que eu coloco, é uma satisfação muito grande, não só para mim, mas também para minhas filhas e para minha neta, entendeu? De estar aprendendo a fazer essas coisas. O Conexões Criativas vai para um rápido intervalo, mas já voltamos. De volta do intervalo, você vai aprender a ficar finalmente magra. Ela é psicóloga
e trabalha técnicas de hipnose para ajudar suas pacientes a se conectarem com a mente magra em seu programa de emagrecimento Finalmente Magra. É um programa que eu comecei a estudar ele por causa do meu próprio consultório. Eu comecei a observar muitas pessoas que vinham até mim com esse problema e que tinham uma dor muito grande por estar acima do peso. Né? Elas apresentavam uma autoestima baixa, um desânimo, uma desvalorização, não se sentiam amadas pelas pessoas que estavam ao redor dela, se sentiam discriminadas. E a dor que elas traziam era profunda. E eu comecei a me comover com isso, então eu comecei a estudar sobre obesidade. E aí, de repente, eu montei esse programa, que são 12 encontros, que as pessoas têm um encontro semanal, onde a gente trabalha a mente da pessoa para modificar o hábito. Porque, não sei se você sabe, o hábito ele é formado pelo pensamento, pela mente. Então, só há uma maneira de você realmente desfazer um hábito. Se você começar a trabalhar na sua mente, o que tem feito você estar tendo aquele comportamento que transforma nesse hábito? E quais são os comportamentos, né? Quais são os principais hábitos que você percebe que as pessoas vão reunindo e que acabam suscitando em estar acima do peso? Olha, tem a compulsão alimentar, né? As pessoas acabam buscando muito o alimento numa fome emocional, né? Uma fome psíquica e não uma fome física. Então o alimento acaba representando uma sensação boa, um bem-estar, um apoio. Né? Como uma paciente minha dizia assim, mas eu mereço, eu tive um dia tão difícil no trabalho, eu mereço um bolo de chocolate. Sim, você merece, mas merecer todo dia, aí que é a questão, né? Eulalie, quais são as principais ferramentas que você costuma utilizar, né, nesse programa? Sim, pois é. Nesses encontros a gente trabalha as características do ser saudável, né, das pessoas magras, mas a gente trabalha tudo isso com a hipnose, né, onde a gente vai mudar realmente a maneira de você ver as coisas, para você poder passar a ter esse novo hábito, né. Em um dos momentos desse trabalho, a gente faz também um balão intragástrico hipnótico, né, que simula as reações de um balão real, né, aquele balão que você coloca cirurgicamente e que você precisa de fazer tipo uma endoscopia, colocar no balão, depois ele é inflado para te dar aquela sensação de saciedade. A gente também com a hipnose, a gente pode fazer isso. E é muito legal como a mente, ela responde bem, como o seu inconsciente responde bem às questões da hipnose. Agora, falando um pouco, né, já dessa questão da mulher na sociedade, esse homem que é cobrado. Existe um livro que eu gosto muito, que é Mulheres que Correm com Lobos. Você acha que as mulheres elas estão correndo mais com os lobos? Olha, realmente a mulher está com muito sobrepeso, vamos dizer isso, sobrepeso nos ombros, né? Por quê? Porque ela sempre foi a pessoa que tomava conta da casa, tomava conta dos filhos e agora ela também precisa de trabalhar. Só que ela não deixou de ter essa função que antigamente ela tinha, da casa, da educação dos filhos. Então ela fica muito dividida entre isso e ela precisa dar conta de tudo isso. Então realmente ela tem corrido muito, né? E como tirar esse sobrepeso dos ombros? Quer dizer, você tem um programa Finalmente Magra,
para trabalhar a questão do sobrepeso, mas e esse sobrepeso dos ombros? Pois é, esse do sobrepeso dos ombros, você tem que realmente começar a se trabalhar como pessoa e encontrar o seu eixo, Joana. Porque enquanto você está se cobrando demais, se culpando, porque você está no trabalho, está deixando o seu filho lá em casa, seja numa creche, seja com uma empregada doméstica, seja com avós, né? Os avós hoje estão ajudando muito também. A mulher se sente culpada com isso. Então ela carrega uma dor muito grande, né? Uma dor de, poxa, eu não estou dando conta nem do meu trabalho, nem da minha família. E aí quando surge algum problema em casa, ela fica desesperada. Gera muita frustração, muita ansiedade, né? Muita cobrança. Estar em conexão com as necessidades do outro é um desafio de qualquer profissional no século XXI. Você vai conferir depois do intervalo. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, centro integrado em saúde da mulher e na forma delas. Mulheres que inspiram. Ela é uma advogada preocupada com a proteção aos direitos fundamentais. Criou uma startup, ganhou um prêmio e hoje não para de dar mentorias pelo país. Em seus 10 anos de profissão como advogada, Bruna Andrade dividia seu tempo entre advogar e dar aulas. Depois do mestrado, em que reuniu um aparato de informações sobre a falta de proteção e amparo aos direitos LGBTs, ela criou uma plataforma online chamada Bicha da Justiça, em que oferece informação ao público direcionado e capacitação aos advogados para atuarem nesse nicho de mercado. Bicha da Justiça, ela é uma startup que é uma spin-off de outra startup que eu lancei em 2017, que se chama Meu Advogado Online. Um spin-off é uma retirada de uma startup, né? E ela surgiu através de uma necessidade que nós identificamos de segmentar o mercado, né? Porque o Meu Advogado Online ele se propunha a atender o mercado jurídico como um todo, e aí nós identificamos que pelos recursos humanos e financeiros que nós tínhamos, isso não era possível, e aí nós decidimos nichar. E dentro da possibilidade de nichar, a escolha do mercado LGBT, do público LGBT, se deu muito por identificação, mas principalmente porque a gente compreendeu que de todo o mercado jurídico brasileiro, de todas as especialidades que existem, a população LGBT é a que está mais afastada do acesso à justiça em relação à população de um modo geral. Qual é a questão mais difícil de se lidar nesse processo envolvendo esse público LGBT e o campo da justiça? No caso dos direitos homoafetivos, você não tem legislação específica para regulamentar ou proibir, né, condutas homofóbicas, por exemplo. E aí todo o reconhecimento desses direitos se dá através de decisões judiciais. Então, se já é difícil para o brasileiro compreender uma lei, né, por causa da linguagem, por causa da distância que existe entre o cidadão comum e o judiciário, para a população LGBT é ainda mais difícil em razão dessa construção recente e porque não há lei, e sim decisões judiciais. A gente conseguiu identificar que quase 80% do público LGBT que sofreu qualquer tipo de discriminação deixa de procurar um advogado com medo de ser revitimizado, ou seja, de encontrar um profissional que também seja homofóbico, que não vai compreender a dor dele, que não vai conseguir defendê-lo da forma adequada. Então isso afasta ainda mais o acesso à justiça, porque o profissional que leva o acesso à justiça, né, que facilita essa acessibilidade, é justamente o advogado. Daí a importância do Bicha na Justiça, porque você me falou que trabalha com informação e acesso. Exatamente.
a gente trabalha em 2 pilares, né? O primeiro pilar é de gerar a informação para o público, ou seja, existem esses direitos, você não tem conhecimento, mas existe. Só que depois que a população toma conhecimento de que existem esses direitos, é preciso criar mecanismos para que algum advogado entre com as demandas para eles, né? Bata na porta do judiciário, dizendo que houve um direito violado e pedindo, né, para o judiciário o reconhecimento desse direito. Então, nesse segundo momento, o que nós fazemos é captar advogados engajados com a causa, que queiram trabalhar com o público LGBT e prepará-los para o atendimento a essa comunidade específica, para que não haja qualquer tipo de possibilidade de LGBTfobia na plataforma. Você diria que essa é a questão mais difícil? Sem sombra de dúvidas, uma das mais difíceis, porque não é fácil encontrar profissionais que estejam dispostos a sair do tradicionalismo, do mercado extremamente tradicional que é o jurídico, para poder, entre aspas, inovar com o atendimento de um público que é ainda muito estigmatizado e que, de certa forma, coloca esse óbice no atendimento. Então, é difícil sim encontrar profissionais que tenham esse olhar humano, esse é o primeiro ponto, e além do olhar humano, que de fato compreenda a dor do cliente e apresente uma solução para ele que resolva o problema que ele está vivenciando. E como foi montar a mentoria? Foi uma decisão para a gente extremamente difícil. Então, hoje está eu e minha sócia Flávia. Começamos pelo Espírito Santo, né, rodando. E a proposta é, primeiro, conhecer o mercado, de fato, porque o Brasil é muito grande, né? E eu falo que a realidade do público LGBT em Minas não é a realidade do público LGBT no Espírito Santo, que não é a realidade do norte do país. Então, ter esse contato primeiro com o público real, né? Saber o que o público LGBT capixaba vivencia de dor de fato e se essa dor retrata o que o público de Minas vivencia. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é a mentoria, né? Porque eu falo que nós tivemos muita dificuldade de modelar a primeira startup, que foi o Meu Advogado Online. Nós gastamos muito dinheiro e tempo tentando construir uma solução que o mercado não aceitou. E por quebrar muita cabeça e por perder muito tempo, a gente enxergou, tanto eu quanto ela, que a gente precisava retornar para a sociedade o conhecimento que nós adquirimos modelando essas 2 startups. O Conexões Criativas fica por aqui, mas eu tenho encontro com você na próxima semana para falar de empreendedorismo, inovação, educação, criatividade, meio ambiente e sustentabilidade. Na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher e na Forma Delas. Mulheres que inspiram.